outras instâncias do sistema de saúde para garantir que as UBS são portas de entrada com o sistema e que vão realmente estar cuidando da saúde do cidadão. Só não vi isso lá, então estou trazendo essa preocupação, que eu acho que depois dá para vocês pensarem como é que estão fazendo. Tem isso que a Elka falou, chama hierarquização. Isso é um dos princípios do SUS. E é isso mesmo, Elka. Então, na verdade, inclusive, assim, filosoficamente, eu penso a saúde como uma só. Né? Eu não penso nessa divisão saúde privada e SUS. Eu acho que a saúde é uma só e a gente tem que fazer, inclusive, essas parcerias de uma maneira muito ativa. Né? E a hierarquização, sem dúvida nenhuma, até porque São Paulo é um mundo, né, gente? Então, na nossa estrutura de saúde em São Paulo, a gente tem todos os níveis de saúde, né? A saúde, você já deve ter ouvido, a saúde primária, que é a UBS, que seria da prefeitura, saúde secundária, que são as clínicas de especialidade, os hospitais que não são muito especializados, e a gente tem a terciária, que é, por exemplo, o querido Hospital das Clínicas, né? O Hospital São Paulo. E a gente aqui em São Paulo, a gente tem hospitais municipais que são terciários. A ideia é conectar todo mundo. E no futuro, na verdade, esse futuro está muito próximo, gente, porque isso é inexorável, é conectar todo mundo mesmo. Então, não importa se você é privado, se você tem um cartão SUS, vai ser pelo CPF, inclusive. Já está sendo usado, e essa é a ideia. Então, o prontuário mínimo único, ele vai ser um ganho da saúde de São Paulo. Eu acho que São Paulo vai dar um exemplo, assim, e tem muita coisa para fazer. Essa história de tecnologia é maravilhoso e não existe um modelo que se adeque melhor a isso do que o querido SUS. Né? O SUS o SUS precisa ser aprimorado, tem muita coisa ali que precisa mudar, sem dúvida nenhuma, mas o SUS, agora na pandemia, eu acho que quem não curtia o SUS começou a ver a importância dele, né, de fazer essa ligação, exatamente é o que você falou, a hierarquização. A gente precisa comunicar não só as UBSs entre elas, como as UBSs com as instâncias superiores. Com isso a gente vai evitar a fila, com isso a gente vai evitar a repetição de exame, com isso a gente vai conseguir levar... O que a tecnologia faz que eu mais gosto? Né? O que a medicina conectada? Ela vai levar o paciente certo para a porta certa. Então, isso é muito legal, isso dá muita agilidade para o sistema e, mais do que tudo, isso gera saúde. Né? Eu não costumo, vocês podem ver que eu não estou falando em custo, porque para mim saúde é um investimento e automaticamente o custo geral da saúde acaba caindo, porque a gente vai começar, daqui a um tempo, gastar menos dinheiro com doença e investir mais na prevenção. E, Roberta, dando uma ligação ao que você está falando exatamente, a Marta perguntou, que é uma pergunta que todo mundo faz, né? Assim, tem dinheiro ou não tem dinheiro para fazer o que a saúde precisa ter? Olha, são as duas coisas. Eu estou vendo aqui no chat que a Marta está falando um beijo na TV Cultura, médicos foram mudar, isso mesmo, né? Por exemplo, a Eunara, que fez aquela descoberta maravilhosa do Covid, é da nossa turma. Eu estou vendo o Fábio Montenegro, aí tem um monte de gente aqui, estou vendo a Tereza da minha turma. Então, a gente tem médicos maravilhosos. E o que acontece? Na verdade, são as duas coisas, né? Então, a gente não tem o dinheiro investido na saúde no Brasil. Ele não é suficiente. O SUS nasce escasso, tá? Isso não é só aqui no Brasil, não, tá? O país que mais gasta com saúde é os Estados Unidos da América, né, do Norte, e eles têm uma saúde, eles têm muito problema com desperdício. Quando eu fui para lá para trazer o projeto Eco, né, que vocês vão ver que é um dos projetos que tem aí, é igualzinho aqui. Só que lá eles não têm um SUS. Né? E aqui a gente tem. Então, o SUS no papel é algo maravilhoso. Então, a gente tem duas questões. Uma, escasso mesmo, a gente gasta muito pouco. Se vocês quisessem, um dia eu posso mostrar para vocês. Então, o PIB que a gente gasta relativo a outros países, na mesma faixa que o Brasil, é muito pequeno. Então, a gente gasta uma fração do PIB pequena. E, além disso, a gente tem uma falha de gestão, que é algo brutal. Então, eu sempre falo, e eu falei isso lá atrás, quando eu fui na Fiesp defender o programa de governo do Novo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fechar o ralo.
Então, não adianta também a gente pedir para o cidadão que ele dê mais dinheiro, porque todos nós aqui pagamos imposto. Se nós tivéssemos uma estrutura, um Estado, que desse uma condição de saúde, de educação, de segurança melhor, ninguém gosta de pagar imposto em lugar nenhum no mundo, mas nós pagaríamos imposto com um pouquinho mais de... vendo fruto daquilo, dá frutos, né? A gente não vê. Né? O Brasil isso é um saco sem fundo. A pandemia trouxe isso também. Então, assim, corrupção na saúde sempre existiu, mas eu não sei por quê, e não é também só no Brasil, é uma corrupção que as pessoas vão colocando embaixo do tapete. Eu acho que é porque é tão vergonhoso, tão triste, que a gente não tem coragem de colocar às claras. E agora, com a pandemia, isso veio às claras e a gente está vendo que a gente precisa arrumar a nossa casa. Com a telemedicina, a gente tem um outro ramo da telemedicina, que é um dos que eu mais gosto, que se chama logística, e que a gente pode fazer, inclusive, a gestão. Então, por exemplo, não dá para você comprar um respirador por cada preço, em cada lugar, de cada fornecedor. Isso literalmente com um clique, eu não estou brincando, é com um clique, se você tem lá uma inteligência artificial bem estruturada, um algoritmo bem feito, e isso não é difícil, já tem pronto, inclusive a gente pode adquirir isso, você põe um clique e você sabe qual que é o respirador, qual é o preço, quais são os fornecedores, você não precisa ficar gastando tempo com isso. Né? Então, eu falo que a tecnologia tem isso. E é por isso também que tem muita gente que não quer saber de tecnologia, porque, sem dúvida nenhuma, é um gargalo para a corrupção. Cria rastreabilidade, né? Bom, gente, eu vou passar agora a palavra, depois dessas respostas da Robi, para Andréa Menezes. Andréa, a bola está com você. Boa noite, eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Minha rede estava ruim hoje, então eu espero que o 4G esteja bom. Eu quero agradecer aos meus amigos que eu convidei, eu estou vendo pelo menos 3 aqui, o Beto, que foi meu eleitor em 2018, que me acompanha, uma pessoa muito simpática, e que eu estou contando muito com o Beto para continuar fazendo o nosso influenciador nessa campanha para a vereança, a Com e a Carmen, que eu estou vendo também, agradeço muito vocês estarem aqui e todos os demais. Bom, eu me chamo Andréa Menezes, para quem não me conhece, eu sou bacharel e mestre em Física pela USP, e a minha carreira eu fiz no mercado financeiro, eu comecei no mercado financeiro trocando toner de impressora e terminei a minha vida como presidente de instituição financeira em abril de 2018. Em maio de 2018, eu fui convidada pelo Schecker e pelo Novo para entrar na chapa para concorrer ao governo de São Paulo como vice. Foi aí que eu fiz a minha primeira campanha política e conheci as assessoras, hoje assessoras da Roberta e a Roberta, e a gente se encanta com o poder público porque a gente acredita que a gente consegue fazer transformações exponenciais desde que sejam em mãos boas. E aí nós acreditamos que precisamos mudar a classe política para ter os valores que a Roberta colocou ali no slide no início. Então, os valores principais, que são ética, transparência, responsabilidade, accountability, eles são fundamentais para que você tenha um mandato que vá de encontro às necessidades das pessoas que são éticas e transparentes. Depois da minha campanha, eu resolvi, então, fazer um MBA em Relações Governamentais, porque eu acredito que eu precisava me preencher, colocando o foco na integração entre poder público e poder privado, que eu acredito que é daí que vem a solução para os nossos problemas. E como eu não ia cooperar esse ano me candidatando, a Roberta foi em casa no começo do ano e me fez esse convite irrecusável. Ela queria sair candidata a vereadora, mas ela não queria falar só de saúde, ela quer ter um mandato transversal. Ou seja, ela é a vereadora, é o CPF dela que responde por todas as atitudes e atos que ela venha fazer, mas para que ela tenha um olhar, como ela chama, transversal no mandato, ela quis trazer outras pessoas para complementar, para serem seus assessores com capacidade técnica e experiência política.
A doutora Roberta quer desenvolver então, uma vereança focada em projetos que foquem na saúde estendida do indivíduo e da cidade, pois uma sociedade somente será saudável se todos os seus pilares, os pilares que a compõem, forem saudáveis também. Então, eu vou focar em relações governamentais e em educação. Nós acreditamos que a escola é o lugar para a construção de um ambiente saudável e acolhedor para as famílias paulistanas. E a gente tem alguns projetos que trazem esse bem-estar de integração, família, esporte, cultura e escola. Um deles é o que eu gosto muito, e a Roberta, quando ela olhou, falou, eu quero isso, que a gente foca especialmente no adolescente, aquele que não terminou o ensino médio, a gente quer contribuir com algum projeto efetivo para a prefeitura para a diminuição da evasão escolar do ensino médio, que está em torno de 13% ao ano, além de motivar 10% de adolescentes que nem se matriculam. Esse projeto, a gente já tem uma política pública escrita, que a gente fez, eu fiz no meu curso da GV, da disciplina de políticas públicas, e a Roberta, quando olhou, falou, não, a gente precisa focar no adolescente porque ninguém fala nele. E a gente pode falar mais sobre esse projeto depois, vocês podem conversar comigo. O que é importante é que a gente tem... Bom, eu tenho muito orgulho de cooperar com a Roberta, que é uma pessoa de caráter intocável, força de vontade, coragem de fazer a mudança que o país precisa e ainda consegue abrir mão de todas as da sua vida pessoal e profissional para focar num país melhor. Quem apoia a doutora Roberta, apoia a saúde estendida do cidadão. A gente vai falar de todas as instâncias desses pilares. Eu vou aproveitar, abrir um parênteses aqui com a pergunta da Conceição, se a gente tem política voltada para a ciência e tecnologia. Na verdade, como a gente não tem um mandato de executivo, então a gente não precisa ter resposta para todos os pilares da sociedade. A gente vai focar aqui em pilares que a gente fala que são essenciais. No entanto, a beleza do mandato da Roberta, como ela tem muitas assessoras, a gente está querendo que exatamente o cidadão venha para o nosso gabinete e mostre as suas preocupações para a gente entender como a gente pode juntas trazer soluções que venham agregar valor para a cidade. Então, como eu conto com a sua expertise em ciência e tecnologia. Para finalizar, o que a gente precisa muito é de você, se gostar do nosso projeto, você ser o nosso influenciador. Cada um de vocês precisa trazer para a gente voto. O seu voto é maravilhoso, a gente já agradece se você quiser nos dar. No entanto, a gente precisa para que a gente seja exponencial, no blá blá blá, porque a gente não tem dinheiro para colocar robô para entrar no WhatsApp, a gente precisa que as pessoas nos ajudem a divulgar, perguntando para os seus amigos, já tem candidato a vereador? Eu tenho essa para te apresentar. Conto com você, agradeço a sua participação aqui e estou muito feliz para trabalhar com a doutora Roberta. É isso. Obrigada, Andréia. Vocês veem, né, o nível das assessoras da Roberta, né? É incrível, gente. E, bom, eu queria que agora se vocês pudessem e quisessem interagir, alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre a plataforma da Andréia Menezes, que é educação? Olá. Alguém quer perguntar? Olá, boa noite. Olá. Neto, pode falar. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, meu querido. Bem-vindo. Primeiramente, obrigado para a Andréia de palavras tão carinhosas ao meu respeito, mas a gente confia nas pessoas, é porque a gente se sente interessado pela energia das pessoas. Muito obrigado, Andréia. De nada, Pedro. E assim, parabéns para vocês, verdadeiros liberais, né? Por se preocuparem com saúde, por se preocuparem com educação, por se preocuparem com o meio ambiente. Vocês provam que os liberais verdadeiros podem se preocupar com o meio ambiente. E é muito importante isso. E é muito importante o que a doutora falou, o que a doutora disse nas suas palavras de abertura sobre essa preocupação com o meio ambiente. Então, parabéns, doutora, por esse trabalho que vai acontecer no seu gabinete. Estamos aí para apoiar. Parabéns mesmo, doutor.
Muito obrigada. Obrigada, Beto. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém gostaria de interagir? Olha quem chegou aí, nosso Christian Lobauer. Tudo bem? Nós somos todas fãs do Christian. O Christian Exatamente. É. Bom, gente, eu vou Quantas dar moças tem continuidade. aqui hoje, hein? Muita moça, né? Olha que lindo que tá isso aqui. E só mulher maravilhosa, Cristian. É verdade, eu tô vendo uma por uma aqui, ó. Andréia, muitos- fala a Cida, a Mônica, a Munize, muitos que eu já conheço, a Mônica, Temos até a Rabina Elka. Olha só que chique que nós que estamos hoje, maravilha. ó. Parabéns. Bom, gente, eu A vou dar continuidade, eu vou passar a palavra para a Cida, que vai apresentar a pauta dela dentro da vereança da Roberta. Boa noite a todos, obrigado pela presença. Eu sou a Cida, sou engenheira química, tenho uma extensa carreira em empresas de projeto e indústria. E agora a Roberta me convidou e estou muito feliz em participar da equipe dela em meio ambiente. Quando falamos de cidade sustentável, a nossa ideia é propor práticas eficientes voltadas para a melhoria de qualidade de vida da população, desenvolvimento econômico, né? E também a preservação do meio ambiente. E quando a gente fala de meio ambiente, eu gosto muito do teorema de Lavoisier, né? Que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, partindo daí, nós podemos aplicar muitas tecnologias, por exemplo, em cuidados com lixo urbano, que está bem abandonado isso, né? E aí nós temos propostas, assim, em relação ao resíduo sólido, de logística para coleta seletiva e enviar para reciclagem, né? E eu estudei também uma tecnologia para gerar energia sustentável a partir do lixo, que já em vários países do mundo se usa, que é fazer a incineração do lixo, claro que sem poluir o ar, né? E gerar energia elétrica. E também pode ser gerada energia térmica, né? E aí nós temos algumas curiosidades, né? Por exemplo, aqui em São Paulo, nós geramos por volta de 200 mil toneladas de lixo por dia. E só 7% é reciclado. No Japão, eles reciclam 96% do lixo coletado, né? Então, assim, é uma diferença muito grande. E também a Suécia e Noruega, eles compram lixo dos demais países da Europa e geram energia térmica e elétrica. Bom, aí nós temos também a parte do saneamento básico, que a gente tem uma proposta maravilhosa, que é aproveitar a água da chuva e utilizá-la e reutilizá-la, né? De que forma? Em alguns pontos da cidade, nós temos já coleta para evitar enchente. Então, a gente pode tratá-la e reutilizá-las, né? Reutilizar essa água. Aí, na infraestrutura, a gente tem uma proposta de uma tecnologia que já é utilizada no Brasil, que é utilizar os ônibus elétricos, né? E a gente pode fazer isso a partir da coleta da energia solar. Enfim, quando a gente trata de tecnologia dentro do meio ambiente, temos muitas coisas para ser feitas, né? E aí, assim, o que eu quero dizer para vocês, que quando a gente cuida do meio ambiente, nós estamos cuidando também da saúde, né? Pois, assim, cada real que a gente investe em meio ambiente, nós temos uma economia de R$4 na saúde. E assim, essas propostas também que a gente tem, nós podemos gerar emprego e renda também para os cidadãos, né? E para finalizar, Roberta, quero agradecer muito você pela confiança que você depositou em mim para participar da sua equipe, né? E quero deixar uma mensagem para todos vocês, né? Que a transformação que nós queremos para São Paulo depende de cada um de nós. Então, o que eu peço a vocês, vote na Roberta, ela é a vereadora que São Paulo precisa.
tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem de meio ambiente, pode deixar no chat que eu respondo com o maior prazer. Obrigada. Obrigada, Cida. E aí agora eu proponho a vocês também que interajam com a Cida. Se alguém tiver alguma pergunta, pode levantar a mão fisicamente, pode levantar pelo aplicativo, ou pode perguntar no chat. Fiquem à vontade. Alguém? Bom, gente, além de ser a mestre de cerimônias desse evento aqui, a Roberta também me convidou para fazer parte não só do mandato, mas da montagem de todo esse plano que vocês viram aí. E, bom, eu sou advogada, tenho especialização em curso de mestrado em tributário, ambos na PUC. Eu fui professora da especialização da PUC, fui professora assistente do mestrado e do doutorado, tanto da PUC quanto da USP. E eu sou voluntária em diversos projetos, desde a reforma tributária, essa que está na Câmara dos Deputados, a PEC 45, até tutoria para mulheres nas comunidades periféricas de São Paulo. A assessoria que eu vou prestar para o gabinete da Roberta, ele compreende um departamento jurídico genérico, né, e uma assessoria em alguns temas específicos. Esse jurídico genérico, ele compõe desde a análise de tudo que acontece na Câmara, de todos os projetos que estão sendo discutidos na Câmara, até a fiscalização do que a Prefeitura gasta. E é nesse ponto que eu vou entrar aqui, que é um dos itens da nossa proposta, que é um gasto muito importante, mas que poucos olham para ele, que se chama gasto tributário. E que é o gasto tributário? É aquela receita, aquele dinheiro que deveria entrar para o cofre da Prefeitura, mas não entra. Seja porque a Prefeitura não cobrou aquele imposto como deveria, seja porque ela autorizou que esse dinheiro não entrasse. Eu vou dar um exemplo. As isenções de IPTU. Moradias de baixo valor não pagam IPTU. Pois bem, o problema é que nesses locais de moradia de baixo valor, há pessoas que têm um único imóvel, onde elas moram com a sua família, e há outras pessoas que investem em vários imóveis de baixo valor e alugam esses imóveis. E muitas vezes essas pessoas nem moram nessa comunidade ou nunca moraram nessa comunidade. Tem problema investir em locação na comunidade? Óbvio que não. Mas será que essa pessoa que tem um único imóvel, que mora na sua família nele, e aquelas pessoas que investem para alugar os seus imóveis devem ser tratadas de forma igual? Eu acho que não. Então, aí é que entra o gabinete da Roberta. É analisar como está acontecendo esse gasto tributário. Quem está recebendo essa autorização para não pagar imposto? Por que ela está recebendo essa autorização para não pagar imposto? É esse o trabalho que a gente vai fazer no gabinete da Roberta. Temos várias outras propostas, mas, como eu disse antes, esse é o dia da Roberta. E se vocês quiserem fazer perguntas sobre esse tema, também estou à disposição. Se alguém quiser levantar a mão, perguntar alguma coisa, estou à disposição. Caso não, agora eu passo a palavra para o nosso amado Christian Lobauer. Como a Roberta disse, todos somos fãs do Christian. O Christian tem uma forma de pensar bastante objetiva, bastante pragmática também. Vai lá, Christian. Olha, eu queria, mais uma vez, saudar a Roberta pela eu não vou dizer insistência, mas é que tem uma máxima que mostra que quem tem vontade política tem que tentar, né? Então, já é a segunda vez que ela tenta e é assim que você constrói a carreira, né? Tem até uma anedota sobre o Lincoln. O Lincoln tentou ser presidente, na verdade, ele tentou ser várias coisas. E ele só foi depois que conseguiu ser eleito presidente. Ele perdeu todas as eleições que ele participou antes. Então, estou dizendo isso porque todas as pessoas que tentaram a primeira vez e não foram eleitas, o segredo é tentar de novo. E agora a Roberta vai ser eleita vereadora em São Paulo, né? Ela tem já credenciais aí e tem voto
para ganhar, né? Eu acho que, evidentemente, com os votos do partido. Não acho que nenhum dos nossos vereadores vai conseguir votação sozinho, mas eu acho que o partido elege alguns e a Roberta vai ser uma delas. E o que eu acho também importante, queria cumprimentar a todos, é essa ideia de montar uma equipe já na largada. Ninguém costuma fazer muito isso, né? As pessoas fazem a campanha, depois, quando são eleitos, aí vão atrás de pessoas que geralmente ajudaram na campanha ou vão buscar quadros interessantes para ajudar. Quando são pessoas de bem, né? Pessoas bem intencionadas, que são raras, mas o nosso processo eleitoral do Novo é assim. Tem levado muita gente que ajudou, até se candidatou e não foi eleito e vira assessor daquele que foi, que é o que aconteceu com o Bolini, por exemplo, né? Foi trabalhar com o Poet em Brasília, para dar um exemplo só. Então, isso é fundamental, assim, uma coisa que você já mostra aí, a Cida e a Andréa já dizendo o que vão fazer, né? Isso é uma coisa maravilhosa. Eu queria dizer só assim, a gente tem um partido que não é mais um projeto, é um partido de verdade. As pessoas se esquecem que, há 5 anos atrás, isso daqui era um sonho. Hoje está entre os maiores partidos do Brasil, governa 21 milhões de brasileiros em Minas Gerais, está fazendo um bom governo em Minas Gerais, tem 8 deputados federais que trabalham por 40, tem 13 deputados estaduais, contando com o Distrito Federal, e tem um potencial de crescimento enorme. Nós temos também, da mesma maneira, vários problemas. Os problemas estão ficando do tamanho que a gente está ficando, né? A gente cresce, mas os problemas estão ficando do mesmo tamanho. Então, a gente tem agora um problema que tem que ser tocado, que é a candidatura do Sabará. É uma situação criada por nós mesmos, quer dizer, uma coisa que eu acho que nós estamos conseguindo, como partido, criar problemas para nós mesmos que a gente não precisava ter criado, né? Um problema sério, um problema que afeta as candidaturas, e a candidatura da Roberta também é afetada por isso. Não estou aqui discutindo se você gosta, se você não gosta do Sabará, se ele é bom, se ele é ruim, se ele é bonito, se ele é feio. A conversa nunca é essa. A conversa é a seguinte: ele passou por um processo seletivo, estava trabalhando, estava arrecadando e estava puxando uma série de candidaturas, ajudando, porque você tem candidato a prefeito é muito melhor do que você não ter, né? O quadro hoje é um quadro de litígio. Ele tem todos os documentos, acha que tem todos os documentos. Eu cheguei a ver os documentos que ele vai apresentar e acho que estão muito bem apresentados. Se o comitê de ética não mudar de posição, e o diretório nacional também não, ele vai para o litígio na justiça, e isso vai dar um desgaste para ele, para o partido, para todo mundo. Nós vamos ter que conviver com isso. Mas ele tem um ponto, ele quer se defender, a gente tem que dar o direito contraditório para todo mundo, a gente tem que ter processo, e então são coisas que a gente está enfrentando. A gente também enfrenta uma dificuldade nacional com as opiniões que o João coloca, às vezes, que são um pouco controvertidas. Ele está colocando as opiniões dele, mas as opiniões são dele, não são do partido, muitas vezes. Até eu mesmo ouço até hoje amigos meus me perguntando: mas você acha isso? Por que você fala isso? Eu falo: não fui eu que falei, foi o João que falou. O que ele falou, não foi o que eu falei. Porque ainda ele esqueceu que ele é candidato, que ele ficou em 5º lugar nas eleições presidenciais de 2018, e que ele não é uma pessoa física, ele é uma instituição. A gente tem problemas também com a administração de Minas, que tem que administrar uma situação dificílima e precisa do governo federal. A gente tem uma bancada federal que se posiciona muitas vezes em temas complexos. A gente tem uma militância, às vezes, muito radical, muito agressiva, com alguns votos que a gente teve lá no Congresso. Enfim, tudo bem, é assim mesmo. Isso tudo faz parte de um projeto que está crescendo. Eu não quero desviar demais da candidatura da Roberta, mas eu quero colocá-la num contexto partidário, né? Onde é que a gente está e para onde a gente vai. Então, onde a gente está? A gente está nas eleições de 2020, nossa segunda eleição local, uma eleição local que vão ter resultados muito superiores ao de 2016, e acho que muito superiores ao que muita gente imagina. Nós vamos eleger alguns prefeitos no Brasil, nós vamos eleger algumas dezenas de vereadores pelo Brasil todo. Isso vai ser mais confusão ainda, porque vão ser mais polos de poder que vão ter suas opiniões, as suas divergências, e a gente vai ter que ter competência para organizar tudo isso. Acho que a Roberta não estou falando porque eu estou aqui falando no seu grupo, não. Está entre as pessoas que têm chance de ir para a vereança, na maior cidade do Brasil. A gente precisa
representação de qualidade em São Paulo. Quem viu o debate da Bandeirantes esses dias sentiu como é difícil, como é duro, como é deprimente você ver 12 candidatos e não ter nenhum candidato que realmente te fale ao coração, que te inspire, que te fale, puxa, vamos entrar numa nova era de administração pública. Não tem. Ninguém quer, né? E a cidade de São Paulo é uma cidade extraordinária, uma quarta cidade do mundo, é a maior cidade da América do Sul, tem o PIB de Portugal, tem 12 milhões de pessoas, tem desafios que alguns foram expostos aqui por vocês já, de meio ambiente, reciclagem de lixo, administração pública, conferência das contas, orçamento, tem um monte de coisa para fazer. Isso aqui é um país. Então, Roberta vai ser eleita, vai ser praticamente uma deputada, porque vereador em São Paulo é como se fosse um deputado. Você está num país de 12 milhões de pessoas, onde tem 3 milhões de pessoas que transitam pela cidade, passam pelo centro todos os dias, 2 milhões e meio de pessoas que moram em submoradias ou de forma não digna, é quase a população do Uruguai inteira. Então, são desafios enormes e só gente como a gente aqui, deixando a modéstia de lado, é que tem condição de assumir essa responsabilidade. E a Roberta vai ser uma dessas pessoas e eu vou continuar ajudando como puder até o final para que a Roberta seja eleita e mais uma bancada do Novo ocupe a vereança em São Paulo, que a gente comece a fazer um barulho desgraçado nessa cidade para modificar as coisas e transformar São Paulo numa cidade que merece. É uma belíssima cidade, uma cidade que tem tudo de bom, tem ciência, tem universidade, tem parque, tem turismo, só não é tão bonita assim, mas é uma cidade agradável, é rica, tem compras, tem inteligência, tem escola, tem arte, tem espetáculo, tem tudo, né? Então vamos prestigiar o lugar que a gente vive e a Roberta vai, certamente com essa equipe de ouro aí, ela vai fazer um estrago no bom sentido quando ela começar a trabalhar em 1º de janeiro de 2021. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, Christian. Vocês estão vendo como são as pessoas desse partido, né? A gente não tem medo de falar no que está acontecendo, a gente não tem medo da verdade, e a gente fala sobre isso mesmo. Esse é o nosso partido, essas são as pessoas que pertencem a esse partido. Aquele estatuto do Novo, se vocês derem uma olhada, ele é brilhante. E a gente é assim. Nós somos exatamente aquele estatuto ali. Obrigada, Christian. Gente, agora eu vou vou dar a palavra para o Rogério Schecker. Andréa, Rogério, fala, Mônica. antes de você chamar o Schecker, que há de ser brilhante, eu queria só colocar uma pergunta que está no chat e que certamente a Cida poderá responder sobre mobilidade urbana. Da Renata, né? Uhum. Cida, você poderia responder? Sim, a respeito da mobilidade urbana, o que a gente está pensando muito seriamente em relação às calçadas, que hoje as calçadas de São Paulo estão todas quebradas, as pessoas não conseguem se movimentar. E também em relação ao transporte público, melhorar os acessos das pessoas, principalmente ao ônibus, né? Porque assim, o que a gente nota é que os ônibus, eles têm que parar muito tempo, alguém desce, ajuda, então ter algo com mais tecnologia que funcione para a pessoa não ficar dependendo, por exemplo, de um motorista ou do cobrador descer para ajudá-lo a abrir a rampa e a pessoa subir, né? E também melhorar a parte de ciclovias, né? Porque nós temos várias ciclovias que não ligam nada a lugar nenhum. Então, melhorar isso também. Perfeito, Cida. Desculpe, a pergunta da Renata, que é para Andréa Menezes. Estou vendo que o tema da transformação passa por todo o mandato. Então, como trazer a tecnologia também para as escolas públicas da cidade? A evasão escolar tem muitos motivos, e um deles, sem dúvidas, é a falta de interesse do aluno por ter uma educação que não conversa com o que ele vivencia. Obrigada pela sua pergunta, Renata. Renata, obrigada. Um dos projetos que a gente tem, que é Minha Escola, Meu Orgulho, esse projeto tenta fazer alguma coisa meio parecida, e aí vai depender.
da discussão com o executivo é que as escolas sejam transformadas em lugares onde elas sejam recuperadas. Então, você tem que poder usar o banheiro daquela escola, poder usar a cadeira daquela escola. A gente tinha no nosso mandato, no nosso plano de governo, o mesmo conceito que foi usado nos Estados Unidos pelo Bloomberg ou pelo Juliano, agora o Rogério está aí, minha cabecinha está ficando ruim. Das janelas quebradas, a teoria das janelas quebradas. Se você tem que ter orgulho e vontade de ir para aquele lugar. A segunda coisa, aí vem um processo dentro da parte educacional que a gente vai ser difícil de mexer, mas a gente pode conversar com o executivo, que é atrair dar treinamento para esses professores, porque isso é um dos motivos, um dos problemas de desmotivação. E o terceiro, o que a gente está fazendo de engajamento com esse projeto Jovem Profissa, é que hoje a gente tem a lei do jovem aprendiz, que ela funciona para atrair exatamente esses adolescentes, a partir de 14 anos a lei assim o aprova, mas que hoje ele obriga, então, médias e grandes empresas a atraírem essa mão de obra. A gente está fazendo um projeto, a gente escreveu um projeto onde você tem o pequeno comércio do entorno da escola, o cabeleireiro, a oficina de moto, o marceneiro, a padaria, para que eles sejam incentivados a contratar esse jovem estudante. Esse jovem estudante recebe meio salário mínimo, para que a gente vai usar um projeto bem grande, que a gente já usa coisas que existem, estamos trazendo as ONGs voltadas para a educação, para que ele tenha uma motivação para ir a essa escola. Hoje tem pesquisa que mostra que a evasão escolar está diretamente relacionada por aumento da criminalidade do adolescente, porque ele precisa, não é que nem a classe A, que o filho consegue estudar, fica só estudando até quando termina a faculdade. A gente está falando nas classes mais necessitadas, você precisa do menino de 14 anos já ajudar no sustento familiar. Então, o projeto, a gente acredita que com esse projeto a gente aumenta esse incentivo, que não é só ter uma boa escola ou trazer o computador para a escola, ele tem outras motivações sociais para fazer isso. Obrigada, Andréa. Desculpa o atraso, Checa, mas era importante. A gente quer que as pessoas interajam e esse espaço é super importante para isso. Eu passo a palavra para você. Imagina, Andréa, não tem problema nenhum. Boa noite a todos. Obrigado, equipe doutora Roberta, pelo convite. Estou vendo umas pessoas, apareceu a câmera da Elka aqui, ó, que delícia vê-la. Então tá, eu não ia falar disso, mas agora eu vou, então. Nossa Rabina. Nossa Rabina. É Rabina até de quem não é judeu, como eu. Vamos lá. Eu queria trazer aqui alguns pontos. Eu peguei aqui o finalzinho, peguei uma parte do Christian. Estou aqui não querendo falar coisa que já foi muito repetida. Um primeiro ponto que eu queria falar, muito rapidamente, é o ponto que o Christian falou. Vocês devem ter falado antes, mas não adianta, eu acho que tem que ser reforçado, que é o fato de que a equipe já estar anunciada é uma vantagem gigantesca com relação a outros candidatos que não anunciaram ainda. Não é apenas mais braço, é um accountability coletivo. Se alguém tem uma opinião e não percebe uma determinada coisa, outras pessoas que têm um nível de julgamento tão bom quanto o da Roberta vão estar lá para abrir os olhos. Mas isso, pensa, a gente comete erros, gente. Às vezes querendo fazer o melhor. Então, essa equipe ela não tem apenas mais braço, que é fundamental para produzir mais para a cidade, como ela vai ter uma rede um filtro de julgamento que eu acho que é muitíssimo útil para que se erre menos, porque se errar sempre vai se errar. A outra coisa que eu queria falar é o seguinte, eu queria trazer um aspecto de que a gente aprende na escola que o legislativo legisla, e o que é legislar é fazer leis, né? E eu até vi, acho que foi
que não foi material de filho meu, não, mas foi algum material que... foi o de uma amiga minha, que mandou um livro de escola, e estava escrito lá que o legislativo cria leis e o executivo obedece às leis. As coisas que ainda estão ensinando no colégio. Só o executivo obedece às leis, gente, os outros não, tá? Então, assim, a gente tem esse conceito de que o legislativo cria leis. Sim, eles que criam as leis e modificam as leis e finalizam leis que não fazem mais sentido. É o caso de muita coisa aqui em São Paulo. Mas eu queria trazer um aspecto novo que está muito explícito na campanha e na missão da Roberta, que é legislar e fiscalizar o executivo. Essa função de fiscalização é absolutamente fundamental, porque a gente sabe quais são as tentações que têm os prefeitos. E, às vezes, as tentações são puramente eleitoreiras, às vezes elas são puramente fisiológicas, corporativistas, lobistas. Então, a gente tem nos vereadores a nossa esperança de fiscalizar o executivo. A fiscalização é absolutamente fundamental. E nessa hora de fiscalizar, para você fiscalizar e falar, espera um pouquinho, não pode fazer isso, isso tem um custo político. Você vai enfrentar o prefeito, vai enfrentar um partido, vai enfrentar os apoiadores do prefeito, que talvez tenha uma base montada na Câmara. Então, tudo isso tem um custo político. E custo político é aquilo que é o teste de caráter de um mandatário. Porque todas as atitudes, todas não, mas a maioria das atitudes difíceis e que tem realmente efeito, elas têm um custo político alto. Elas não vão agradar todo mundo. Elas vão desagradar, inclusive, uma parte da sua base. Então, se você, nessa hora, estiver pensando única e exclusivamente em agradar, em não desagradar, em agradar sua base e ser reeleito, você não vai tomar as decisões que implicam custo político, que é a grande maioria delas. Então, aqui eu trago dois aspectos. Um é o caráter de quem você está votando, e o segundo é o seguinte: às vezes, por erros honestos, você deixa de ver alguma dessas consequências. E ter uma equipe como a Roberta está fazendo acaba gerando o que eu estou falando, que é essa accountability ampliada, essa responsabilização coletiva. Pô, num grupo desse fica meio mal, né? Chega alguém lá e fala, escuta, vamos fazer isso. Mas não tem tanto problema, não tem tanto problema. Não sei se alguém já viu ou não viu, mas vamos fazer. Não dá. É muito aberto, é muito compartilhado. Nem que você tenha uma tentação dessa, o grupo vai deixar. Você tem que aparecer também perante um grupo que colocou o seu nome na reta agora nas eleições. Se dá a outra, as duas André... Não, estou fora. E eu conheço essas mulheres, elas vão falar, estou fora, para alguém que sugerir fazer alguma coisa fora da linha. Está rindo, né, Roberta? Mas você sabe, né? Tudo mulher brava. No bom sentido. Não admitem passar das linhas que não podem ser passadas. E eu queria falar de mais uma coisa, que é o processo de... Tem tempo? Tem mais 2 minutos? Ou eu já preciso parar? Me faz um sinal aí. Pode continuar, Cheque. Estamos adorando. Pode continuar. Aqui é interação e liberdade total. A outra coisa é a seguinte, gente. Você pode aprovar leis, você pode fiscalizar, e você tem emendas, que são valores de dinheiro que já são pré-direcionados para mandatários. Então, cada mandatário tem valores monetários que podem ser investidos em alguma coisa. Não é que eles vão dar dinheiro para a população, mas eles vão aprovar, eles têm uma enorme liberdade de escolher o que eles vão aprovar para utilizar aquele dinheiro que é alocado para eles, que são as emendas. E o que fazem os mandatários, os vereadores? Vamos lá, não quero generalizar, porque já existe hoje na Câmara um grupo de vereadores super decentes e a gente espera que esse grupo vá aumentar e muito agora em 2020. Mas qual é a tentação aqui? Tudo uma questão de tentação na política, né? E qual é a tentação? Espera um pouquinho. Eu tenho aqui 5 milhões para usar
e para alguma obra, para alguma melhorar alguma coisa, alguma parte da cidade, investir em alguma coisa. Posso fazer isso para educação, posso fazer isso na calçada. Na calçada acho que não é um bom exemplo. O que eu faço? E aí, o que acontece com a maioria dos políticos, principalmente os políticos da política velha? Eles vão ver como que aquelas emendas podem maximizar o quê? Votação na próxima eleição, porque o maior objetivo deles é manutenção de poder. Então, a tentação é gigantesca. E não que eles façam necessariamente alguma coisa ruim, mas eles vão fazer, talvez, num reduto eleitoral deles e não onde mais precisa. Então, você percebe que assim, o difícil da política é que a política ela tem o mesmo, das mesmas características de desafio da ética. Porque o dilema ético não é entre o bem e o mal. Entre o bem e o mal, se eu oferecer aqui para todo mundo, o que você prefere? Você prefere ajudar uma menininha na rua ou roubar o pirulito da menininha na rua? Essa resposta é fácil. Agora, entre roubar o pirulito da menina na rua e beliscar a menina, que são dois males, qual é o dos dois males? Se você só tiver os dois, qual você atende? E na política tem muita coisa parecida. Você tem os dois extremos e você tem um meio gigantesco. Você tem o certo com certeza e o errado com certeza. Agora, dar dinheiro para construir um posto de saúde em alguma região de São Paulo pode ser ruim? Ruim não pode ser. Mas pode estar numa zona cinzenta, porque ela está sendo feita num lugar onde já tem postos de saúde suficiente, mas eu estou fazendo isso por interesses puramente eleitoreiros? Pode. E como é que você vai controlar esse negócio todo? Quer dizer, além de descobrir se tem o certo e o errado, se está contribuindo com corrupção ou não, você ainda precisa ver se os critérios estão bons? Bom, deixa eu contar uma coisa aqui para vocês, que eu não sei se a maioria de vocês sabe. Ajudou a bancada do Novo Federal, os deputados federais, a estabelecerem critérios objetivos para determinação e orientação de emendas, porque eles também têm na Câmara. Então, o que aconteceu? Para a gente não ficar nesse achismo, mas foi uma decisão boa, não foi, foi eleitoreira, não foi, já pensou a gente ter critérios objetivos para saber o que é uma emenda bem encaminhada, bem aplicada? Pois ela foi lá, junto com a Adriana Ventura, e acabou criando esses critérios para a bancada do Novo na Câmara, na Câmara dos Deputados. Então, você já percebe que é uma pessoa que pensa diferente. Ela não está, assim, ela já está antevendo os problemas e já está se antecipando a eles. E apesar de não ter tido mandato, já tem uma experiência dessa de conhecer um pouco dos meandros, das tentações do jogo legislativo. Bom, tem mais um monte de coisa para falar. Eu fico contente de ver a Elka aqui. E aí, quando eu falei que eu vi a Elka, eu queria saber porque a Elka ela traçou as linhas mestras do programa para o governo do Estado de São Paulo, que eu lancei em 2018. A filosofia do programa foi toda construída junto com a Elka, que tem um passado absolutamente incrível de análise de problemas em países em desenvolvimento, em instituições mundiais. Ela não conhece o Brasil direito, ela conhece o mundo direito. E foi com ela que a gente trouxe uma série de conceitos que eu fico muito contente de vê-la aqui próxima à Roberta, porque são conceitos que levam o social para todas as frentes de trabalho, você não ignora, você é um liberal, mas você tem uma consciência social de quais são os efeitos. Você faz uma classificação de vulnerabilidade das pessoas, que é um outro critério para saber quem ajudar primeiro, porque os recursos eles não vão dar para tudo que a gente quer fazer. Vai ter gente que vai ficar sem. Que critérios você usa? A gente estabeleceu todos esses critérios, está tudo escrito lá, está registrado. Usem e abusem disso, e se a Elka puder dar uma mão também nessa... O conceito está lá, é até um desperdício de tempo lá, mas a aplicação desses conceitos lá. E o último conceito, que é um conceito sensacional, que é, depois de estabelecer as dimensões de vulnerabilidade, como que você faz as coisas com mais recursos do que você tem? Milagre da multiplicação dos pães.
você vai ter que fazer alianças e parcerias. Com quem? Com o governo estadual, com o governo federal, com entidades da sociedade civil, com empresas, e aí vai. Então, esse conceito é um conceito super moderno de administração pública, que não se limita aos recursos que você tem do Estado, alavanca recursos da sociedade e alavanca a mão de obra da sociedade. Porque você tem pessoas que podem ter a disponibilidade de querer ajudar um candidato, ou uma ideia, ou um projeto, ou um mandatário no qual ou na qual ele acredite. Então, estou super contente de ver a Elka aqui. Tomara que esteja próxima aí da campanha. E para enriquecer ainda mais esse programa que eu já vi da Roberta e que eu achei fantástico. Deixa eu parar por aqui, senão passo a noite falando, gente. Obrigada, Rogério. Eu posso fazer uma última fala? Isso é muito importante. Pessoal, cuidado. Se você não fizer alguma coisa para essas eleições, você não pode reclamar depois do que acontece com a cidade. Se você fizer alguma coisa para essas eleições, você tem carta branca para você, sinal verde para você reclamar do que você quiser, porque você ajudou. E como é que a gente ajuda? Só votando? Não, votando certo. E votar certo é suficiente? Não, não é suficiente porque essa é uma obrigação. Então, na minha opinião, tem outras coisas para se fazer nessa campanha. Uma delas é escolher um candidato para apoiar. Liga para ele e fala, como é que eu posso te ajudar? Ele sabe. Se você não sabe como ajudar, eles sabem. E vocês têm aqui um excelente grupo capitaneado pela Roberta para fazer isso. A segunda coisa é você mesmo se candidatar. Não dá mais tempo. Então, agora você vai ter que escolher alguém para ajudar. Mas envolva-se no processo. Você não tem um voto só. Você tem 10, 20, 50, 100 votos por causa dos seus meios. Você pode ajudar e ser determinante na eleição de uma pessoa. Não com um seu voto, mas com todos os votos das pessoas que você pode influenciar. Isso é cidadania, isso é patriotismo, isso é lutar por um Brasil melhor, onde a democracia é revertida, no final, num país melhor. Só votar e votar bem é que nem aquele negócio de inglês, que antes era uma coisa a mais, hoje é só uma obrigação que você tem que ter, que não te coloca acima. Mas participar te leva muito além. Então, fica aqui a minha sugestão, mesmo porque eu garanto uma coisa para você, se você fizer, você vai se sentir muito bem depois. Faça por você também, porque o sentimento depois de ser feito é o mesmo sentimento de você ter ido para a academia e feito ginástica, que você fala, nossa, eu odeio ir, mas depois que eu vou, eu me sinto super bem fazendo. É a mesma coisa nesse auxílio. E aí pode perguntar para qualquer um que já tenha se envolvido aqui, porque você sai desse negócio altamente realimentado e reenergizado. Obrigado, gente. Obrigado pelo convite. Obrigadíssima, Rogério. Muito obrigada mesmo. Gente, é assim, esses amigos bacanas que a gente tem. Eu queria só, aproveitando essa fala do Schecker, né? A gente clama tanto por um vereador capaz há tanto tempo, e agora a gente não tem só esse vereador capaz, a gente tem a vereadora, a gente tem a Roberta. Se a gente quer mesmo essa política de P maiúsculo, que eu falei lá no início da apresentação, a gente não pode só votar na Roberta. A gente tem que fazer tudo para que a Roberta seja eleita. Não é só pedir voto para a Roberta, é pedir para os amigos, para toda a família, para todo mundo votar na Roberta. Não é só doar para a campanha da Roberta, mas chamar todo mundo para doar. A gente tem alguém que está saindo da sua vida confortável para nos dar voz. E é a voz que a gente sempre falou que queria. Nós, como eu falei no início, a gente encontrou a demanda do o nosso querer por uma política com P maiúsculo e a Roberta. E se a gente não ajudar, essa política com P maiúsculo não vem. A gente vai continuar com os tiriricas falando em nosso nome. Eu não quero tiririca falando em meu nome. Eu quero que a Roberta seja a minha voz. E aí eu volto para a Roberta para ela fazer o encerramento desse evento. Bom, gente, primeiro agradecer. Era para ser um evento de meia hora, a gente está com quase 1h30 aqui. Eu estou à disposição, não só eu, como toda a equipe. Quem quiser participar de alguma reunião, é muito divertido. O Schecker tem toda a razão. A gente não para de falar. Uma fala para outra o que acha e o que não acha. E é maravilhoso. E o processo já me faz aprender.
Vou agradecer vocês, eu espero que vocês me sigam nas redes, deem o seu apoio, falem de mim, me chamem para as reuniões, não tem problema. Ah, só tem 2 pessoas, eu vou, né? Não tem problema. Eu tirei agora esses dias durante a campanha para poder me dedicar a conseguir ser eleita e a gente vai chegar lá. Então, eu quero agradecer vocês, imensamente as palavras do Christian, querido. Ele perdeu no começo, eu já fiz minha declaração para o Novo. O Rogério, maravilhoso, que nos ensina uma porção de coisas e está sempre presente. A Elka é nosso esteio, essa coisa plena. Eu acho que tem algo de... como se fosse uma serenidade que a Elka passa, e ela passa muito conhecimento com isso, então é maravilhoso, ela está sempre dando as dicas. A Cida, querida, bom, então assim, eu só tenho que agradecer, eu estou emocionada, e quando eu estou emocionada eu falo meio rápido, e é isso, gente, boa noite, muito obrigada, e estou aqui à disposição mesmo, porque essa é a função do vereador, está perto do cidadão e está à disposição dele. Roberta, tem só uma perguntinha. Pode, Monize? Sabe o que eu queria pedir? Tá gravada essa 1h30? Porque, assim, esse negócio da gente tentar puxar as pessoas para as campanhas, né? Eu devo estar com a moral muito baixa, porque eu chamei 20 médicos pessoalmente próximos a mim, e o número de pessoas que a gente tem hoje na live é super bom, né? Porque as pessoas acabam não se propondo a assistir, elas às vezes no horário, depois elas assistem. Eu queria dar um puxão de orelha, assim, simpático em todo mundo que não entrou, então acho que é uma forma também de ficar apertando. Galera, olha o currículo, a soma do currículo dessas mulheres. Né? Tem o Checker na live, tem o Christian, sabe? Então, eu acho que pode depois gerar as pessoas assistirem e tal. Então, se vocês puderem disponibilizar o vídeo, eu adoraria. Obrigada, Monize. Tem uma pergunta aqui da Cris, como é que ela poderia ajudar na campanha? Aí eu vou deixar a Mônica Rosenberg responder essa pergunta. Eu estou aqui só de mestre de cerimônias, mas eu vou responder sim, porque eu, por exemplo, estou aqui fazendo isso, eu estou aqui só porque eu acredito. E o que a gente pode fazer? 3 coisas: doar dinheiro, doar tempo, ou seja, participar da campanha, participar das reuniões, organizar reuniões para ela, e doar as suas redes e os seus contatos. Então, falar da Roberta para as pessoas que você conhece, falar da Roberta nos seus grupos, nas suas redes sociais, aonde você for, as pessoas estão procurando um candidato. Quando você fala, você já tem candidato, eu tenho alguém para te recomendar, em geral a reação é de gratidão. Então, falem mesmo, falem dela, divulguem e peçam. Não basta pedir voto, peçam para essa pessoa também dar apoio e divulgar. É assim que a gente vai conseguir estourar. Quanto mais pessoas souberem que a Roberta existe, mais votos ela terá. Ela só não se elege se tiver gente que não sabe dela, porque quem conhece se apaixona. Então, vamos levar a Roberta o máximo de pessoas que nós pudermos, que eu quero ver essa mulher na Câmara. Rob, tamo junto. Boa. Obrigada, gente. Muito obrigada. Bom, agora vamos todos descansar e continuo. Olha, Monize, eu estou à disposição para os médicos, se eles quiserem horário diferente. As pessoas têm muito pouca... Foi muita reunião por chat, muita coisa durante a pandemia, as pessoas já estão meio estressadas. Por isso eu fiz esse formato mais curto, é que hoje é festa, né? Então, a gente extrapolou o horário, né? Eu vou agora abrir um Guaraná champanhe, porque eu não bebo durante a campanha. Mas hoje é festa, então a gente extrapolou um pouquinho, mas... Quem quiser, reuniões menores, de meia hora, focalizada num só tema, tá à vontade, eu estou à disposição. Eu e toda essa mulherada aí, que vocês já viram que é poderosa, está à disposição para a gente chegar lá. E a gente vai entrar já, como eu brinco, com os 2 pés na porta. A gente vai entrar chegando. Boa noite, obrigada a todos. Rogério. Mônica, linda, obrigada pelo chat. Elka, obrigada por ficar aqui. Nossa, eu tenho vontade de falar o nome de todos vocês. Estão todos no meu coração. Angélica, Eliana, Carmen, muito obrigada.
meu amigo Fábio Montenegro, chiquérrimo. Gente, só tem médico chique aqui. Maria Salete, Marcão, a Beth, Cristiane. Gente, boa noite. Vamos descansar. Beto, nossa, muito obrigada por tudo. Obrigada, Deia. Obrigada, Menezes. As reuniões de Zoom que acabam e ninguém sai, né? Muito bom. Eu vou fechar, hein? Não, a gente está com você. Sai quem quiser, nós vamos ficando. Vou ficar aqui, tá bom. Eu adoro, vou ficar conversando. Deixa os homens... A Carmen, que legal. Gente, é muito legal ver vocês todos aqui. O Paulo, meu amigo de infância, gente. Me conhece desde desse tamanho, assim, ó. E aí, Rubi? Não é verdade, Paulinho? Que orgulho, pessoal. Que orgulho. Realmente, a gente está sendo muito bem representado. Eu não falei, eu peguei um pouco andando. Queria deixar um testemunho, mas já ouvi o que vocês falaram. Nem precisaria falar muito mais, mas enfim. Todo mundo já sentiu quem é a Roberta, né? O que a gente precisa de gente de caráter, de verdade, não mais de mentira. E acho que se focar nessa imagem e trabalhar o quanto mais rápido. Eu acho que, Roberta, não sei se... Desculpa até entrar, mas... trabalhar com volume, porque o objetivo, assim, com você é muito fácil. Todos acreditam em você porque sabem que você é verdadeiramente honesta. E é o que precisa se trazer. A gente sabe que não adianta ficar mexendo no ambiente. É que nem aquela história do lodo. Se você ficar limpando o lodo, não adianta. Você tem que fazer crescer lírios. Você é um dos lírios. Então, acreditar na pessoa e fazer isso acontecer urgentemente, né? Quanto mais Robertas, melhor. Mas tem que começar com você. Então, e a todos aí que puderem participar, com certeza. Vou deixar... A Roberta, eu conheço há muitas décadas, não vou falar muito, até pode gerar uma emoção, mas não tenho nem palavras para dizer, tá bom? Então, todo o nosso apoio, a divulgação, tem que entrar, no mínimo tem que entrar. Né? Parabéns por tudo, viu? Pela coragem e pela pureza. Obrigada, vocês me emocionam. Vocês me emocionam. Obrigado a todos. Tá. Obrigado, Roberto. Meus queridos, boa noite. Quem mais está aí? Eu vou desligar. A Cris, o Carmelo. Ninguém sai. Maria Tereza, Flávia Cardoso. Maria Tereza, minha colega de turma. Ô, pessoal, só falar uma coisa. Fala, Beto. Quem diria, há uns 10 anos atrás, quando eu trabalhei com gabinete político, que a gente ia fazer campanha eleitoral assim, por um aplicativo, reunião virtual. Eu me lembro que na época eu fazia campanha para um vereador aqui em São Paulo, a gente gastava sola de sapato, gastava sola de tênis. E vamos gastar. Quantos finais de semana? Também. Nós vamos para a rua. Infelizmente, com a pandemia limitou uma série de coisas das nossas vidas, né? Então, é complicado, né? Mas estamos todas indo para a rua. Brooklyn, Moema, onde tiver, a gente vai. A gente vai. É isso aí. Uma boa noite, pessoal. Parabéns. Boa noite. Obrigada. Vocês, viu? Meu Deus, muito obrigada. Agora eu vou chorar aqui atrás. Para vocês.